11. 8 representantes da comunidade científica fluminense, escolhidos em fórum próprio, observadas a seguinte representação. A. 4 representantes das universidades e institutos federais de pesquisas sediados no Rio de Janeiro. B. 2 representantes dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia sediados no Rio de Janeiro, sendo um do IFRJ e outro do IFF. 4. C. 4 representantes do setor empresarial provenientes de empresas que investem em centros de pesquisa e desenvolvimento. D. Um representante da Associação Nacional de Pós-Graduandos, ANPG. E. Um representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. F. Um representante da Academia Brasileira de Ciências, ABC. 12. 2 representantes das regiões administrativas do Estado, escolhidos pelos municípios por meio de fórum próprio. 13. Um representante das centrais sindicais. Parágrafo 1º. A participação do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação não será remunerada, sendo reconhecida como de elevado interesse público e relevante valor social. Parágrafo 2º. O mandato dos conselheiros será de 4 anos, admitida uma recondução. Parágrafo 3º. A presidência do Conselho de que trata caput com mandato de 2 anos será exercida em sistema de rodízio, de modo a alternar um representante do Poder Executivo e um representante de outra instituição ou entidade. O parágrafo 4º. O Conselho aprovará, no prazo de 90 dias, a contar da sua reunião da instalação com a composição fixada nesta lei do seu regimento interno. Parágrafo 5º. O Conselho de que trata caput terá caráter consultivo e deliberativo, sendo dotado de autonomia institucional para exercer o papel de órgão normativo do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Parágrafo 6º. Caberá ao Poder Executivo assegurar, na forma de dotação orçamentária própria, os recursos financeiros, materiais e humanos necessários aos cumprimentos das atribuições do Conselho de que trata desta lei. Parágrafo 7º. Ato regulamentador próprio fixará as demais diretrizes de organização e funcionamento do Conselho de que trata caput, observados os dispostos nesta lei. Artigo 57. São atribuições do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. 1. Definir a política estadual e a estratégia estadual de ciência, tecnologia e inovação como fontes e partes integrantes do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. 2. Propor planos, metas e prioridades estaduais referentes à ciência, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, com as especificações de instrumentos e de recursos. 3. Monitorar e efetuar avaliações relativas à execução da política estadual de ciência, tecnologia e inovação. 4. Opinar sobre as propostas ou programas que possam causar impactos à política estadual de ciência, tecnologia e inovação, bem como editar atos normativos que objetivem regulamentá-la. 5. Compatibilizar as ações estaduais da área com a política de ciência, tecnologia e inovação dos governos federal e municipais. 6. Propor diretrizes para a formulação de políticas de educação técnica, tecnológica e superior do Estado do Rio de Janeiro, baseadas nas necessidades e nas potencialidades dos municípios fluminenses. 7. Diagnosticar as necessidades e interesses na área de ciência, tecnologia e inovação no Estado e indicar diretrizes e prioridades, respeitadas as características regionais, visando a aplicação racional dos recursos, bem como a conciliação dos interesses da comunidade científica e tecnológica e do setor empresarial, subordinados aos interesses da sociedade. 8. Opinar na elaboração dos projetos de lei, dos planos plurianuais, das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais em matérias relativas à área de ciência, tecnologia e inovação. 9. Propor estudos e subsidiar a formulação de propostas destinadas a desenvolver a área de ciência, tecnologia e inovação no Estado. 10. Estabelecer orientação normativa para as atividades desenvolvidas no âmbito do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, observadas as matérias de sua competência.
11. Elaborar, aprovar e modificar o regimento interno, bem como resolver casos omissos a ele relacionados. Artigo 58. O Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação contará com uma Secretaria Executiva com as seguintes atribuições. 1. Prestar assessoramento aos membros do Conselho e aos integrantes do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. 2. Receber, autuar e fazer tramitar processos submetidos à apreciação do Conselho. 3. Preparar, organizar e controlar as pautas das reuniões do Conselho com aprovação do presidente. 4. Agendar e prover apoio logístico e administrativo para as reuniões do Conselho. 5. Redigir e lavrar atas das reuniões do Conselho. 6. Elaborar resoluções e demais atos decorrentes das decisões do Conselho. 7. Dar publicidade a quem de direito das resoluções, ordens e mensagens emanadas da Presidência. 8. Ordenar e manter documentação relacionada com as discussões e decisões do Conselho, bem como organizar arquivos de suas resoluções. 8. 9. Examinar sugestões apresentadas pelos conselheiros, objetivando subsidiar a formulação de diretrizes e prioridades a serem observadas pelos órgãos estaduais da área de ciência, tecnologia e inovação. 10. Realizar outras atividades correlatas. Parágrafo 1º. As proposições de resoluções e demais atos decorrentes de decisões do Conselho elaboradas pela Secretaria Executiva serão encaminhadas à apreciação do plenário em até 5 dias antes da reunião, para tanto designada, acompanhadas de pareceres técnicos da área específica e do secretário executivo do Conselho. Parágrafo 2º. O secretário executivo do Conselho será nomeado pelo governador do Estado. Título 5. Do Polo Virtual de Inovação. Artigo 59. Fica criado o Polo Virtual da Inovação, sítio eletrônico que disponibilizará informações acerca das linhas temáticas priorizadas pela Estratégia Estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação, entre outras atribuições fixadas em regulamento, com a finalidade de divulgar o Estado do Rio de Janeiro como agente de inovação, atrair investimentos, mobilizar parcerias estratégicas, gerar amplo consenso na sociedade acerca do valor da Agenda Estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação e contribuir para sua continuidade. Artigo 60. O Poder Executivo será responsável por estruturar e gerir o Polo Virtual de Inovação, que terá como atribuição disponibilizar informações sobre 1. As linhas temáticas priorizadas pela Estratégia Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. 2. O montante de recursos reservados para a concretização da estratégia e suas fontes orçamentárias. 3. Os instrumentos de apoio disponibilizados no âmbito da estratégia. 4. As ofertas, chamadas e editais de financiamento das entidades públicas do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. 5. Os projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, PDI, em curso ou finalizados, financiados no âmbito da estratégia. 6. Grupos e redes de pesquisa, ICTs, empresas e demais agentes locais de inovação que se registrarem no sítio eletrônico, cuja atividade é apresentar aderência às linhas temáticas priorizadas pela estratégia. 7. Tecnologias e termos técnicos associados às linhas temáticas priorizadas pela estratégia e às atividades dos agentes locais de inovação registrados no sítio eletrônico, de maneira a facilitar a identificação de oportunidades e mobilizar parcerias estratégicas. Título 6. Do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico. Artigo 61. O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, FATEC, tem caráter orçamentário, financeiro e contábil na forma da Lei 1288 de 1988. Poderá receber recursos públicos e privados destinados à consecução de projetos que estimulem e promovam o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação, buscando fomentar essas atividades por meio de 1. Participação em constituição ou aumento de capital de empresas. 2. Aquisição de títulos representativos de capital de empresa em funcionamento. 3. Auxílio para investimento. 4. Subvenção econômica. 5. Financiamento reembolsável. 6. Concessão de bolsas a pesquisadores e estudantes. Artigo 62.
Caberá à FAPERJ: 1. Captar e gerenciar recursos de qualquer natureza, mediante a celebração de contratos e convênios com entidades nacionais ou internacionais, preferencialmente por meio da FATEC. 2. Gerenciar, administrar e coordenar o FATEC. Parágrafo 1º. A disponibilização de recursos financeiros por meio da FAPERJ na participação em fundo privado ou público de investimento objetivará o fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico e em inovação por meio de investimentos em empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo 2º. A FAPERJ poderá prestar serviços e celebrar contratos que se destinem às atividades estabelecidas no caput deste artigo, podendo inclusive cobrar taxa de administração pelos serviços oferecidos. Parágrafo 3º. Os recursos auferidos pela FAPERJ em decorrência das atividades e direitos de propriedade autorizados por esta lei constituirão receita do FATEC. Parágrafo 4º. As atividades de fomento da FAPERJ, a pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico, à demonstração científica, tecnológica e ao desenvolvimento de inovação far-se-ão preferencialmente por meio de recursos do FATEC. Parágrafo 5º. A FAPERJ deverá observar percentual de destinação de recursos para estimular atividades de iniciação científica em escolas estaduais do ensino médio, observada a proporção fixada em ato regulamentador entre escolas situadas na capital e fora da capital. Parágrafo 6º. A FAPERJ preverá recursos para estimular o envolvimento de estudantes de cursos de engenharia e de áreas conexas em atividades de inovação e de extensão tecnológica. Artigo 63. A FAPERJ executará, no mínimo, 30% da sua programação orçamentária anual através do FATEC. Artigo 64. Constituem receitas do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico. 1. Recursos constantes do Orçamento Geral do Estado, especialmente destinados ao Fundo. 2. Recursos oriundos de financiamento e repasse de linhas de crédito para investimentos em tecnologia. 3. Receitas ou produtos das operações realizadas com seus recursos. 4. Auxílios, subvenções e contribuições de pessoas e entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. 5. Rendimentos, acréscimos, juros e correções monetárias provenientes de aplicações financeiras. 6. Doações de pessoas físicas e jurídicas de direito público ou de direito privado, nacionais ou internacionais. 7. Rendimentos provenientes de propriedade intelectual do Estado. 8. Recursos provenientes do Fundo Soberano, instituída pela Emenda Constitucional de 86 de 2021. 9. Recursos do ICMS ecológico, instituído pela Lei 5.100 de 2007. 10. Outros recursos que lhe forem expressamente atribuídos, inclusive aqueles provenientes de convênios e contratos. Artigo 65. O Poder Executivo definirá em ato próprio a forma de aplicação dos recursos do FATEC e as diretrizes básicas de sua gestão, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. Os recursos do FATEC serão movimentados em conta específica administrada pela FAPERJ, que divulgará relatório semestral sobre sua execução. Parágrafo 2º. A distribuição dos recursos do FATEC deverá observar as demandas provenientes de municípios fora da capital na forma do ato regulamentador. Parágrafo 3º. O saldo positivo do FATEC, apurado em balanço no término de cada exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. Disposições finais. Artigo 66. Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a adotar, por lei, tratamento tributário diferenciado para empresas ou ICTs de personalidade jurídica de direito privado que aderirem ao Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e que efetivamente atuam no desenvolvimento da inovação, contribuindo para a diversificação e a modernização industrial do Estado. Artigo 67. Os procedimentos de prestação de contas dos recursos repassados com base nesta lei deverão seguir formas simplificadas, uniformizadas, realizados anualmente, de modo a garantir a governança e a transparência das informações, preferencialmente mediante envio eletrônico de informações nos termos do ato regulamentador. Artigo 68. As despesas resultantes da aplicação desta lei
ocorrerão à conta de dotações próprias consignadas nos orçamentos dos órgãos da administração pública, direta e indireta, podendo ser suplementadas em caso de comprovada necessidade. Artigo 69. Os municípios que estiverem em Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação terão prioridade no reconhecimento de recursos do FATEC, bem como de outras formas de apoio a seus programas e projetos. Parágrafo único. Ficam os municípios com até 100 mil habitantes autorizados a realizar consórcio municipal para elaborar políticas de ciência, tecnologia e inovação, de modo a fazer jus aos benefícios de que trata esta lei. Artigo 70. Essa lei observará, no que couber o disposto na Lei Complementar Federal, número 182, de 2021, Marco Legal das Startups. No artigo 27 ficam revogados os artigos, vários artigos foram vetados da Lei 5.361. No artigo 72 foram revogados vários artigos da Lei 1.288 de 88, e no artigo 73 fica a presente lei em caráter honorífico designada como Lei Luiz Pinguelli Rosa. Artigo 74, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.